gostaria aqui, então, de passar a palavra para o engenheiro Carlos Alberto de Moraes Borges. Boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer aí o convite do IBAC para a gente realizar esse evento em conjunto, que é um tema extremamente importante. Eu acho que a Flávia quase que esgotou o assunto, né? Fez uma apresentação bastante completa e deixou muito claro as diferenças, né, entre a inspeção e a perícia, que são instrumentos importantes, mas com finalidades e graus de profundidade bastante diferentes, né? Então, eu queria complementar com a visão do Secov São Paulo, dos incorporadores, né, que concebem empreendimentos e que têm todo o interesse que eles sejam muito bem utilizados pelos seus usuários, né? Então, acho que o primeiro aspecto é que os empreendimentos imobiliários hoje, eles estão sendo entregues cada vez mais com sistemas muito sofisticados. Isso está acontecendo progressivamente e é algo natural, decorrente aí da evolução tecnológica e da própria legislação. Então, nós entregamos hoje empreendimentos com sistemas de aproveitamento de chuva, com sistemas de reuso de água cinza, com sistemas híbridos de energia solar e gás, por exemplo, com sistemas de automação, com sistemas de gestão de bombas inteligentes, né? Então, hoje, cada vez mais a gente tem uma quantidade de disciplinas, de tecnologias e profissionais envolvidos no empreendimento imobiliário, que é natural que seja muito complexo em função da própria evolução da sociedade. E os empreendedores, os incorporadores, querem que os sistemas funcionem bem, né? E o que significa funcionar bem? É ter segurança para que as pessoas os utilizem, é ter conforto e ter uma economia global, né? Ao longo do tempo, se a gente não cuida dos sistemas que a gente tem, eles podem, na hora de serem reparados, ficarem muito caros. Então, o ponto central aqui para nós é o fomento de uma cultura de manutenção corretiva e preventiva para que esses sistemas funcionem bem. Naturalmente, partindo do princípio de que eles foram concebidos e executados de maneira correta, né? Não há manutenção que corrija quando o problema é de origem, mas partindo do princípio que os sistemas foram bem executados, a manutenção é muito importante. A gente tem exemplos aqui na cidade de São Paulo, né, que ilustram bem isso, viadutos da cidade que, de repente, geram acidentes, são interrompidos, paralisam o trânsito, não sofreram manutenção e depois há uma necessidade de uma intervenção cara, demorada, complexa. Então os edifícios são a mesma coisa, né? As edificações. Se a gente não faz manutenção, com o passar do tempo, a gente tem que intervir, fazer correções que são muito mais caras, muito mais dispendiosas. Um segundo aspecto, do ponto de vista da incorporação imobiliária, é a norma de desempenho, que já foi citada aqui pelos meus colegas anteriores. Essa norma, da qual eu fui um dos coordenadores, né, o Fábio Vilas Boas, que está aqui também, é o atual coordenador da Comissão de Estudos, ela é uma norma que, pela primeira vez, focou o desempenho, o comportamento do empreendimento em uso do ponto de vista do usuário. É uma norma-mãe que complementa as normas prescritivas que a gente tem no arcabouço normativo do Comitê Brasileiro da Construção Civil, o CB2, e essa norma, pela primeira vez, obriga que os empreendimentos sejam concebidos e executados para atender a uma vida útil mínima obrigatória. Então, nós temos vidas úteis mínimas para estrutura, para sistemas hidráulicos, para sistemas de pisos e outros sistemas que a norma contempla. E para que essa vida útil, de fato, aconteça com o tempo, para que ela seja obtida, é absolutamente necessário que seja implementado um programa de manutenção corretiva e preventiva. Então, é mais um aspecto que a gente tem que torna cada vez mais necessário a implantação de uma cultura de programas de manutenção corretiva e preventiva. Além disso, a gente teve no Brasil, nos últimos anos, diversos acidentes, né, no Rio de Janeiro, São Bernardo, muitos deles tiveram muita publicidade, e como a Flávia comentou, a principal causa desses acidentes
é a falta de manutenção. Então, hoje, torna-se urgente para a sociedade a gente implantar uma cultura de manutenção corretiva e preventiva, né? O brasileiro não tem essa cultura, né? E realmente há uma dificuldade, inclusive, para os síndicos que são eleitos nos empreendimentos, de arrecadarem verbas para se fazer a manutenção. Nesse contexto de manutenção, as inspeções são um instrumento extremamente importante e estão inseridas dentro de qualquer sistema de manutenção. Nós temos uma norma técnica NBR 5674, que obriga que todos os empreendimentos elaborem e implantem um programa de manutenção baseado nas informações que os incorporadores e construtores divulgam através dos manuais de proprietário e de áreas comuns, né? Então, essas inspeções são customizadas, dependem de cada empreendimento individualmente, e a periodicidade, o grau de profundidade depende, naturalmente, da quantidade e da sofisticação dos sistemas que são instalados nos empreendimentos. Agora, faz sentido, além desse programa de manutenção, que é customizado, que depende das informações do incorporador e consultor, que a gente faça periodicamente uma inspeção geral, para avaliar, como a Flávia muito bem colocou, a saúde. Então, assim como a gente tem que fazer, né, uma quantidade de exames, um check-up periódico, né, e que vai ficando mais profundo e com menor intervalo de tempo, à medida que a gente vai ficando mais velho, né, a partir de uma certa idade, a gente tem que fazer um check-up uma vez por ano, né, não dá para fazer a cada 5 anos, né, as coisas acontecem entre um período e outro, e os prédios são a mesma coisa. Os prédios antigos precisam de inspeções gerais. Então, a inspeção, objeto da norma que está sendo discutida aqui nesse evento, é uma inspeção global, sensorial, como muito bem explicado, né? Acho que a Flávia deu uma aula aqui sobre tudo, e ela tem uma finalidade associada a garantir a segurança do usuário, a garantir que os sistemas os sistemas recebam a manutenção corretiva e preventiva, e também que aquilo que já é obrigatório por lei, como, por exemplo, atualização de alvarás de corpo de bombeiro, autorização e complemento de alvarás de segurança, atualização do laudo de inspeção ômica, que garante o funcionamento adequado dos sistemas de proteção contra a descarga atmosférica, por exemplo, né? Então, nesse contexto, a gente tem que entender que a inspeção, embora seja mais superficial e não esteja associada à busca de causas e responsabilidades, ela tem um papel muito importante, porque um profissional experiente que siga a metodologia da norma, ele vai encontrar indícios e que podem sinalizar ou remeter a investigações mais profundas. Uma estrutura, ela mostra fissuras, trincas, deformações, deslocamentos, etc. Então, é esse o papel. Naturalmente, o que os incorporadores querem não é tratar a doença. Eu não quero nem usar o remédio perícia e não quero usar o remédio inspeção. Eu quero saúde, né? E se a gente fizer a manutenção preventiva e corretiva, a gente consegue ter saúde. É o exemplo, de novo, de nós. Não adianta a gente fazer um check-up super completo a cada 5 anos, se entre um check-up e outro a gente não faz esporte, não come direito, não dorme direito e não cuida aí da nossa parte afetiva e espiritual. Não vai dar certo. Então, os prédios precisam, já falei aqui a palavra manutenção inúmeras vezes, né, porque esse é o foco nosso aqui no fomento, e a inspeção, efetivamente, ela tem um caráter bastante importante nesse contexto. Então, e tem mais um aspecto, que são os projetos de lei nos níveis municipal, estadual e federal, que estão sendo elaborados, né? Por coincidência, hoje ocorreu uma audiência pública aqui na hora do almoço na cidade de São Paulo, e um dos projetos de lei objeto dessa audiência foi um projeto de inspeção predial obrigatória que está tramitando exatamente nesse momento na Câmara Municipal de São Paulo, e que naturalmente irá se referenciar com a norma de inspeção que a gente está tratando aqui
no nosso evento, né? Então, é de interesse do poder público, o poder público não vai entrar no detalhe naturalmente, nem faria sentido, nem haveria condições daquilo que é customizado de cada empreendimento, mas ele pode e deve, nós defendemos essa posição, obrigar que periodicamente a gente faça uma inspeção que tem uma metodologia mais superficial, mas que é suficiente para garantir a segurança e recomendar questões mais profundas se forem necessárias. Então, concluindo aqui a minha fala, eu entendo que as inspeções prediais têm um caráter mais preventivo, são realmente um instrumento de gestão, como foi bastante citado aqui anteriormente, né? A analogia com o clínico geral é bastante adequada, né, para ter uma anamnese, e realmente, se o clínico geral perceber que tem problemas, ele vai solicitar mais exames, né? Então, esse é um aspecto importante. E, por outro lado, né, as perícias normalmente estão associadas quando a gente já tem algum tipo de conflito, uma demanda judicial, e é claro que o ideal seria que a gente não tivesse necessidade, né, e fizesse inspeções que fomentassem a manutenção e que, por sua vez, gerassem inspeções que não apresentam problemas significativos, né? Então, cada coisa é importante. O IBAP tem um trabalho excepcional aí de regrar tanto as inspeções quanto as perícias, ambas são importantes dentro de determinado contexto, mas eu queria realmente enfatizar, né, como vocês devem ter percebido, a questão da importância de nós fomentarmos, por todas as razões que eu citei, uma cultura de manutenção corretiva e preventiva no nosso país. Agradeço desde já aí a oportunidade. Volto para o Eduardo aqui. Muito obrigado.